Olá, meu nome é Tabata Pantiga e trabalho na área de Product Marketing aqui na RD Station. Hoje eu vou te mostrar como você pode organizar, automatizar e analisar os resultados do seu marketing e vendas utilizando as plataformas RD Station Marketing e RD Station CRM integradas. Para organizar, automatizar e analisar os resultados, vamos falar de duas áreas de integração do RD Station Marketing e do RD Station CRM. As automações, onde você vai ver as principais automações que te ajudam na automatização dos seus processos entre marketing e vendas, garantindo uma comunicação melhor, e a área de análises, onde você pode ver os resultados das ações de marketing que impactaram em vendas. Vamos começar? Então, primeiro, as automações. A automatização dos processos entre o RD Station Marketing e o RD Station CRM são feitas dentro do fluxo de automação do RD Station Marketing, ou seja, para acessar, você precisa estar logado na conta do RD Station Marketing e as ações serão refletidas no RD Station CRM. Nosso time está sempre lançando novidades, por isso eu vou te mostrar as funções que foram lançadas de janeiro de 2024 até agosto de 2024. Dependendo de quando você vê esse vídeo, podem aparecer novos casos de uso, combinado? Então, bora lá! Vamos falar agora das seguintes funcionalidades: criar tarefa na negociação, mover negociação, atualizar responsáveis pela negociação, atualizar status da negociação, dividir caminho por produto, dividir caminho por qualificação da negociação e, por fim, análise de atribuição de conversão. É importante reforçar que as ações das automações são executadas na negociação mais recente do lead. Agora eu vou te mostrar como utilizar essa automação. A gente vem em Relacionar, Automação de Marketing, cria uma nova automação. Eu vou dar aqui o nome de tarefa, mas você pode utilizar o nome que fica mais fácil para você localizar. Eu vou utilizar como exemplo uma landing page em que o lead pede um contato com um especialista. Então, a gente vai selecionar aqui uma entrada de quem converteu no evento. Na página, fale com um especialista. E aqui, eu vou inserir a ação para que ele crie uma tarefa na negociação do CRM e eu sugiro, por exemplo, que essa tarefa seja uma ligação. A descrição da tarefa pode ter instruções padronizadas como fazer uma ligação, enviar informações detalhadas ou agendar uma conversa. Isso garante que todos os leads sejam atendidos de forma organizada e consistente, mantendo um padrão de qualidade no atendimento. Nesse cenário, então, que a gente colocou, imagina que eu gostaria que toda vez que o lead convertesse nessa landing page de fundo de funil, ele recebesse uma ligação. Aqui você pode dizer, por exemplo, que essa tarefa é uma ligação, determinar em quanto tempo, em horas ou minutos você gostaria que ela acontecesse depois que o lead for para o CRM e colocar uma descrição dessa tarefa para apoiar a sua pessoa de vendas. Ah, e você não precisa criar a ação de criar a negociação para que você possa criar uma tarefa, ou seja, você só precisa arrastar na automação a funcionalidade de criar tarefa. A nossa próxima automação vai ser a de mover negociação. Ela te permite mover automaticamente negociações entre funis ou etapas e determinar para onde a negociação vai no funil, dependendo do comportamento do lead no fluxo de marketing. Eu vou nomear esse fluxo como mover negociação. E vou utilizar, por exemplo, um fluxo que atenda a alguma condição que eu já tenha determinado em alguma lista de segmentação. Imagina que eu quisesse que todos os clientes que fossem marcados como oportunidade avançassem, por exemplo, em uma etapa do funil. Com essa ação, quando o lead percorre o fluxo de automação, você pode automaticamente enviar a negociação desse lead ou desse contato para uma etapa mais avançada do funil de vendas no RD Station CRM. A gente pode imaginar que um lead que entrou em uma lista de oportunidades pode ir, por exemplo, para um funil mais avançado como um funil de venda. Aqui é importante que a gente selecione a etapa para onde ele vai ser direcionado. Eu posso colocar, por exemplo, para a etapa de abordagem ou para uma etapa de agendamento. Com a ação de mover negociação, o lead já vai direto para a etapa que você deseja lá no CRM. Agora a gente vai criar a automação de alterar o responsável pela negociação. Com ela, você pode alterar o responsável pela negociação mais recente do contato do RD Station CRM e enviar o lead ou contato para vendedores específicos. Com essa ação, quando um lead demonstra interesse em determinado serviço ou produto, o responsável pela negociação mais recente no RD Station CRM pode ser automaticamente alterado para um vendedor especializado.
Imagina, por exemplo, que você tem uma imobiliária e você tem um time que atende locação de imóveis e um time que atende venda de imóveis. Dependendo desse caso, você pode, por exemplo, ter uma landing page sobre locação e direcionar para o vendedor responsável que atende locação dos imóveis. Ou em outro cenário em que essa landing page seja, por exemplo, de venda de imóveis, você pode escolher aqui qual é o vendedor responsável pela venda e direcionar o seu cliente para o atendimento especializado. Agora a gente vai criar uma automação de dividir o fluxo de automação do marketing a partir de um produto cadastrado no RD Station CRM associado à negociação mais recente daquele lead ou contato. Eu vou dar o nome dessa automação de divisão. Com essa ação, é possível direcionar melhor as campanhas de marketing a partir dos produtos ou serviços que seus contatos demonstraram interesse. Aqueles com interesse em determinado produto vão percorrer um caminho com uma campanha direcionada especificamente para esse produto. Imagina, por exemplo, que você tem uma loja que venda equipamentos de proteção individual com produtos diferentes. A gente pode criar aqui uma automação que vai te ajudar a segmentar esses leads de acordo com o interesse deles em determinados produtos. A gente pode colocar aqui, por exemplo, uma divisão de caminho, selecionar um produto de capacete de segurança, por exemplo, e aí todos os leads que demonstraram interesse no capacete de segurança vão atender a condição sim e obedecer a condição que você colocar aqui em seguida. Se o lead não fizer parte da lista de interesses de capacete de segurança, ele vai ser direcionado para o não e pode seguir para as outras ações que você determinar também. Dentro dessa automação, você ainda tem a alternativa de utilizar a condição de qualquer produto. Imagina um cenário, por exemplo, em que você não quer especificar um produto em que seu lead esteja utilizando. Aqui, ao selecionar o produto, você pode escolher qualquer produto. E então, independente do produto que seu lead consultou, você pode determinar as ações que vão seguir e ser direcionadas para o CRM. A gente vai falar agora da automação de atualizar o status da negociação. Com ela, você pode atualizar o status da negociação mais recente do lead no RD Station CRM, direcionando os esforços de marketing em leads mais qualificados e aumentando a probabilidade de conversão. Divida o fluxo de automação do marketing a partir de qualquer qualificação da negociação mais recente daquele lead ou contato. Com essa ação, se a negociação mais recente de um lead estiver qualificada como alta, poderá seguir por um caminho específico, com campanhas promocionais, ofertas especiais, bônus exclusivos, entre outras coisas. Se a negociação não estiver como alta, o lead pode receber campanhas focadas para aumentar o interesse. Eu vou criar então a automação de status da negociação. E imagine, por exemplo, que você tem uma entrada de lead ou alguma segmentação em que você pode entender como está o interesse desse lead naquele produto ou serviço que você está oferecendo. Com essa ação, você pode atualizar o status de uma negociação dentro do CRM de acordo com o estágio em que essa negociação se encontra. O status da negociação pode ser pausado, perdido ou vendido. Imagina, por exemplo, que você tem um negócio de reformas de imóvel e você tem um lead que respondeu que só tem interesse em começar essa obra daqui 2 anos. Você pode, por exemplo, colocar essa negociação como perdida, porque é um lead que talvez não faça sentido entrar em contato agora. Ou, se você tem um lead que já demonstrou interesse em fazer uma obra mais recente ou já está fazendo contato com algum dos seus vendedores, identificando essa ação de outra forma, a gente já pode pedir para essa automação colocar uma marcação de vendida e esse status já se atualiza automaticamente lá no CRM. A mesma coisa vale para pausada. Se, por exemplo, a pessoa colocar um tempo de obra que seja mais ou menos próximo para daqui a alguns meses, mas não tão distante. Então, a gente pode deixar ali uma pausa e entrar em contato com esse lead em outro momento. Com essas ações, você consegue controlar o status da negociação no CRM de acordo com o comportamento do lead e das ações que ele faz no marketing. Agora a gente vai falar da automação que divide o fluxo de automação do marketing a partir da qualificação da negociação mais recente daquele lead ou contato. Com essa ação, se a negociação mais recente de um lead estiver qualificada como alta, poderá seguir por um caminho específico, com campanhas promocionais, ofertas especiais ou bônus exclusivos. Se a negociação não tiver como alta, o lead pode receber campanhas focadas para aumentar o interesse. A gente vai criar então a automação de qualificação. Imagina que você criou, por exemplo, uma categorização através do lead scoring em que você sabe qual é o interesse do lead de acordo com o tanto de informações que ele tem acesso ou das páginas que ele visitou ou do nível de interesse dele aqui nos materiais que você determinou. Você pode, por exemplo, utilizar a ação de dividir caminho por qualificação e selecionar em qual volume de qualificação esse lead está. Então, por exemplo, os leads que atendem esse critério e tiverem com uma qualificação 1
São leads que provavelmente têm um interesse mais reduzido e podem ser tratados com outros materiais de nutrição que façam com que ele tenha mais interesse em adquirir o seu produto ou serviço. Já um lead que tem uma qualificação de negociação 5, pode ser um lead que, por exemplo, pode ser direcionado para um outro funil específico ou para algum vendedor que possa atender mais rápido. Dessa forma, com a automação, você consegue que essa qualificação vá direto para a negociação do lead lá no RD Station CRM. A análise de atribuição de conversão é crucial para entender como diferentes pontos de contato, ou touchpoints, em uma jornada do cliente, contribuem para a conversão, ou seja, a ação desejada pelo negócio. Hoje, com a integração do plano RD Station Marketing Advanced com o RD Station CRM Pro, você tem acesso ao relatório de atribuição de conversão, um dashboard simples em que, com apenas um clique, você consegue ver quais ações feitas no RD Station Marketing geraram resultados no RD Station CRM. Para acessar esse recurso, a gente vai em Analisar, Atribuição de conversão. Com a análise de atribuição de conversão, você pode saber quais ações do RD Station Marketing resultaram em conversões no RD Station CRM de forma rápida e prática, acessando um único relatório. E não para por aí, essa é uma funcionalidade beta. Em breve teremos mais casos de uso, como quais e-mails geraram mais receita. Nesse caso que a gente está vendo aqui, por exemplo, a gente está vendo quais os e-mails que geraram mais vendas, e ele está me dizendo aqui que das 69 vendas registradas no CRM, 12 foram relacionadas a e-mail e está me dizendo quais foram os e-mails que geraram essas vendas. O primeiro e-mail tem o maior volume, seguido dos demais e-mails. E chegamos ao fim dessa demonstração dos novos casos de uso de automação, configuração e análise entre o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Um ponto importante: cada funcionalidade tem restrição de planos. Por isso, veja sempre se no seu plano integrado entre o RD Station Marketing e o RD Station CRM está disponível. Consulte a nossa central de ajuda.